E aí, vamos lá, vamos firme, vamos seguir nossos estudos. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo organizado, né? Vamos animar aí, tá bom? Então, ó, provinha, né, da Severino Sombra. A primeira parte, né, a primeira prova é de 2014, então a Severino Sombra 2014-1, né? Bacana. A parte de geografia, né, obviamente, a gente está trabalhando, então por isso que você vai perceber que tem umas questõezinhas salteadas aí, tá bom? As questões que faltarem, no caso, né, são as questões que o professor Cláudio, né, vai estar resolvendo, tranquilo? Vamos lá então, vamos seguir firme? Bora! As dicas para essa prova são as mesmas, né, da semana passada, uma prova extremamente interpretativa, que exige muita análise, né, de tabelas, gráficos, imagens, textos, certo? Exige muito isso, né? Às vezes o grau de dificuldade da questão está baseada justamente na interpretação, então isso é importante ficar atento, fazer a prova de ciências humanas com bastante calma, tá bom? Conhecimentos básicos, né, sobre vários assuntos, como a gente pode perceber, tá bom? Então, à medida que as questões forem acontecendo, a gente vai dando os toques, né? Vou dando os toques para você, fazendo as ponderações, mas aqui é importantíssimo você fazer antes, é importantíssimo, né, você anotar as dúvidas, tá legal? E caso, né, as suas dúvidas ao longo da feitura das provas, né, que você está recebendo, não atenda, né, surge alguma coisa, não explique, né, a sua dúvida e tal, é importante você usar o e-mail, tá bom? Então, nunca deixe de anotar as dúvidas, né, para o segundo momento a gente ter a oportunidade de tirá-las, tá bom? Bacana? Vamos lá. Lembre-se, né, que dúvida é importantíssimo, faz parte do processo, né, de aprendizagem, tá bom? Vamos lá. Questão número 39 da prova. O intercâmbio de mercadorias, ou seja, né, o comércio, né, de mercadorias com o exterior, expressa diversas características da estrutura econômica de uma nação, tá bom? Então, o teor que se vende, o teor que se compra, né, são aspectos extremamente importantes. Então, quando a gente fala do processo, né, de importação e exportação, é importante perceber duas situações. Uma em termos quantitativos, né, ou seja, o volume, né, daquilo que se vende, o volume daquilo que se compra, tá legal? A diversidade bacana dos produtos, né, que se compra e que se vende, e também a análise qualitativa, que é justamente o teor, né, o tipo de produto, o valor agregado de cada produto, ou seja, quando a gente fala de valor agregado, a gente está se referindo à complexidade produtiva. Tá certo? Então, quanto maior a complexidade produtiva, quanto mais gastos de capitais, quanto maior, né, a necessidade de tecnologia envolvida no processo, incluindo mão de obra qualificada, a gente fala que o produto tem maior valor agregado. Então, por exemplo, né, um celular de última geração tem um valor agregado muito maior do que, por exemplo, uma saca de soja, né? A gente vai perceber que a soja é um produto de baixo valor unitário, tá bom? Bacana? Então, só para a gente ter isso em mente, certo? Dentro desse aspecto, você já posiciona características de países desenvolvidos e características de países subdesenvolvidos como o Brasil. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido e uma das suas características é justamente o quê? A grande dependência, né, ainda da exportação primária. Romulo, você está falando que alguns países desenvolvidos não dependem da exportação primária? Não falei isso. Certo? Você pega países como a França, como os Estados Unidos, né, como a Austrália, são grandes produtores primários, são grandes exportadores primários, são ao mesmo tempo grandes consumidores, mas também grandes exportadores primários, tá legal? Aí a gente tem que entender, né, o teor, por exemplo, o campo, né, dos países desenvolvidos é muito mais moderno e, consequentemente, é uma maior produtividade, certinho? Então, a gente precisa analisar isso, tá? Então, vamos lá. Observe o gráfico que apresenta as exportações brasileiras por região de destino em 2002 e em 2010, tá bom? Então aqui, para a gente começar a trabalhar, vamos analisar aqui os dois gráficos, né? Deixa eu tirar esse troço da frente, tirar meu rostinho lindo também da frente. Bacana? Então beleza, vamos lá. A gente vai começar a analisar esse gráfico, tá bom? Então aqui nós temos, ó, 2002 e aqui nós temos 2010. Bacana? Primeiro eu queria que você prestasse atenção na questão do volume, ó, 60 bilhões e aqui 202 bilhões. Então nós temos um crescimento bem significativo, tá bom? Por outro lado, eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. Olha quem tá na primeira, certo? Ó, e segunda posição. Tranquilo? Agora olha quem tá na primeira e na segunda posição. Tá legal?
certo? Repararam que nós tivemos uma mudança aí? Dentro desse aspecto, você pode falar de um forte regionalismo, né? Principalmente nos países do Cone Sul da América, com destaque muito grande para o Mercosul. Tá legal? O período aí do governo Lula foi um período de fortalecimento do Mercosul. Tá certo? Foi um período forte, né? A diplomacia era muito interessante nesse aspecto, tá bom? Atrelado, né, a isso, você tinha outros governos que seguiam essa tendência de favorecer a regionalização, algo bem diferente do hoje, né? Hoje nós já temos uma tendência de governos claramente neoliberais, com uma proposta, né, de relações externas muito fortes, sobretudo orientados pelas grandes empresas, sobretudo orientados, né, por influência dos Estados Unidos, alguns países europeus. Isso é extremamente importante, tá legal? Outro ponto que eu queria que você chamar atenção para vocês, né, para você no caso, é aqui, ó. Repare aqui, por favor. Olha a China aqui. A China está aqui na 6ª posição, tá? Olha a China sozinha ocupando a 3ª posição. Tá legal? Certo? Dá uma olhada aí. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Então são transformações muito importantes, tá bom? Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial. Então quando nós temos, né, mudanças significativas, nas relações internacionais, sobretudo, você pode perceber aí nos noticiários, né? Fique atento às reportagens e tal, porque isso pode cair na prova, né? Fica complicado, né? Então, quando o governo brasileiro, né, passa a ter polêmicas diplomáticas com a China, isso interfere diretamente na pauta exportadora brasileira, na pauta de importação brasileira, na pauta comercial brasileira. Isso, de certa forma, né, chama bastante atenção. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Ficar esperto com isso, que isso pode ser tema de prova. Tá legal? Então, vamos lá. A justificativa para essa intensa mudança de região de destino das exportações, região de destino, né, das exportações, certo? Está indicada em a queda da remessa de bens de consumo duráveis à Europa. Então, não temos, né, esse indicativo. Aumento da venda de produtos minerais e agrícolas para a China. Então você pode ter isso aqui como gabarito, AB como gabarito. Tá legal? Ó, preste atenção. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui já está respondendo a questão, né? A China saindo da 6ª para a 3ª posição. Entre os produtos que o Brasil mais exporta, nós temos minérios de ferro e soja. Tá legal? Isso desperta, inclusive, o medo de comoditização do território, essa grande dependência, né? Essa grande dependência do setor primário. Isso traz consequências severas, tanto consequências sociais, né, como desigualdade no campo, problemas no campo, né, com problemas ambientais, desmatamento. O Brasil hoje é o país que mais desmata no mundo, tá? Queimadas, destruição de solo, de recursos hídricos, né, poluição atmosférica, tá bom? Bacana? E da mesma forma, né, que isso inibe o desenvolvimento tecnológico no Brasil, tá bom? Então esse medo de primarização da economia, esse medo de comoditização da economia, é um medo, né, real. Isso está diretamente relacionado à divisão internacional do trabalho, né? O Brasil aprofunda a sua dependência, tá bom? Vamos lá então? Então, ó, qualquer dúvida na 39 você fala comigo, certinho? Recentemente a imprensa mundial, né, divulgou diversas ações que têm obrigado o governo dos Estados Unidos a justificar diante de seus aliados. O que nós temos aí? Uma reportagem antiga, lembra-se que é a prova de 2014, né? Então aqui, ó, 2013, mas o tema, cara, é atual. Se a gente alterasse aqui a reportagem, tá bom? Colocasse uma reportagem atual, mas mantendo a mesma lógica, a mesma dinâmica, cara, você ia perceber que isso aqui tá tranquilo. Ou seja, a segurança na internet, o quanto que estados, principalmente os Estados Unidos, controlam de informações, né? Já vou te dar uma dica de filme aqui, ó. Tem lá na Netflix também, não sei se você consegue baixar, acho que consegue baixar também na internet sem ser na Netflix. Snowden, né? Aquele agente da CIA, ex-agente, né, da CIA, tá aqui, ó, Snowden, ex-agente da CIA, ex-agente de outras, né, agências de segurança nos Estados Unidos, cara, que literalmente, né, denunciou para o mundo que os Estados Unidos controlam muito forte, né, os serviços de internet, os dados, né, as informações aí, as ligações, nas trocas, né, de informações via mensagens, e-mails, trocas de dados em si, né, chamadas infovias, tá bom? Isso é importante. Nesse caso, no Brasil,
você teve um grampeamento, né, digital assim da presidente, né, do Brasil, no caso a presidenta Dilma, tá legal? E de alguns ministros e de alguns funcionários do alto escalão da Petrobras, justamente para tirar vantagens. Olha só, o governo dos Estados Unidos fornecendo informações privilegiadas para suas empresas, para tirar vantagem sobre isso. É muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. E de certa forma, cara, assim, desculpa a expressão, mas o Brasil enfiou a viola no saco, né? O Brasil deveria ter cobrado de uma forma muito mais austera, muito mais agressiva, né? Isso que aconteceu, isso é uma afronta a isso. E de fato, né, isso abriu o alerta, né, entre vários países. A Alemanha de Angela Merkel, por exemplo, caiu de pau nos Estados Unidos, né? Outros países foram muito mais contundentes, né, nas suas reclamações, nas suas exigências, né, de resposta por parte do governo dos Estados Unidos, naquele momento representado na cadeira do Obama, né, na figura do Obama. Mas isso não é relacionado apenas ao Obama, isso é algo, né, histórico, os Estados Unidos fazem essa dominação, tá bom? Então, isso é importante perceber, tá legal? Uma justificativa alegada e um motivo não declarado dos Estados Unidos, então, uma justificativa e um motivo não declarado, isso é importante, tá legal? E segundo, ó, respectivamente, ou seja, na sequência. Então você vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui. Você vai primeiro analisar essa primeira coluna, que é justamente sobre a justificativa, e aqui você vai analisar a segunda coluna, que está falando sobre o motivo não declarado. Gente, o motivo não declarado é justamente os Estados Unidos terem controle sobre dados privilegiados, certo? Dentro desse aspecto, você pode citar a questão econômica, certo? De uma forma muito clara, as empresas dos Estados Unidos são favorecidas pelo seu próprio Estado. Tá bom? Certo? Isso é muito importante. Então aqui, ó. Apoio à indústria tecnológica, não tem relação. Ameaça à segurança nacional. Então os Estados Unidos falam o seguinte, cara, a luta contra o terror continua, né? A gente precisa ter esse controle pra gente evitar, né, futuras ações terroristas, pra gente manter um mundo de paz. Então, de fato, aqui na B, né, você pode falar isso, né? Uma ameaça à segurança nacional, no caso dos Estados Unidos, certo? Eu só queria entender o seguinte, então a Dilma é terrorista. Os ministros, né, da Dilma naquele momento eram terroristas, certo? Os diretores da Petrobras eram terroristas, certo? O alto escalão da Petrobras que foram, né, tiveram seu sigilo, tiveram sua intimidade digital assim, revelada, são terroristas. É isso? Por isso que nós temos aqui, ó, o motivo não declarado, a obtenção de vantagens empresariais. Então você vem aqui, ó, e marca a alternativa B. Tá legal? Mas caso, né, persiste algum tipo de dúvida, só falar comigo, tá bom? Certo? Manda lá o e-mail. Vamos para a próxima aqui. Aqui nós temos um livro muito bacana, né? Sociedade em Rede, do espanhol, né? Professor Manuel, né? Fantástico esse livro, tá? Eu tenho esse livro, já li esse livro, porra, sensacional, Sociedade em Rede. Tá bom? Você pode imaginar que está fazendo uma referência à terceira revolução industrial, né? A terceira revolução industrial relacionada aqui, ó, a revolução técnico-científica e formacional. Você pensa na biogenética, na informática, na comunicação, na engenharia, na robótica, na química fina, nos setores aeroespaciais, tá legal? Você pensa logo nisso. Bacana? Certo? Dentro desse aspecto, a gente pode perceber que a terceira revolução industrial trouxe, né, uma nova lógica à localização industrial. Quando a gente fala isso, a gente pensa que a partir dos anos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, mas principalmente a partir dos anos 70, onde você tem a difusão da terceira revolução industrial, bacana, e essa tendência só avança, nós tivemos uma lógica de desconstrução industrial, uma lógica de deseconomia de aglomeração, tá legal? Uma lógica, né, de fragmentação industrial, aquilo que a gente vai chamar de fábrica global. A fábrica global nada mais é do que um processo, né, de fragmentação produtiva no espaço. As grandes empresas buscando sempre a redução do lucro, do custo produtivo para aumentar o lucro a partir de vantagens locacionais, tais como, né, mão de obra muito barata, auxílios fiscais, ajudas tributárias garantidas pelo Estado. A isso nós chamamos de guerra fiscal, guerra dos lugares, né? Os estados, os países, né, os locais brigando para quem consegue atrair mais indústria através de vantagens fiscais, ajudas tributárias, né? A isso nós chamamos de guerra dos lugares ou guerra fiscal, tá bom? Uma baixa organização sindical, né? Uma baixa legislação ambiental, bacana? Então, são as principais vantagens. Cara, mas essa fragmentação produtiva, ela só foi possível
a partir de elementos ligados às inovações da terceira revolução industrial, como, por exemplo, o barateamento do preço dos transportes, como, por exemplo, as trocas de informação através de infovias, como telefonia, como troca de dados via internet, né? Sem isso, você não teria como você fazer esse processo migratório, né? Não quer dizer que a matéria-prima, o mercado consumidor, né, os recursos, né, necessários, os recursos primários necessários não sejam importantes hoje em dia. Continuam sendo muito importantes, mas com o barateamento do preço do frete você consegue fazer o quê? Direcionar partes do seu parque produtivo, do seu parque industrial para países, aproveitando o que cada local tem para oferecer no sentido de sempre buscar essa redução no custo produtivo. Tudo bem? Então, para que essa mudança, né, tornou-se prioritário, o grau de qualidade no seguinte fator. O que a terceira revolução industrial trouxe? Vou falar de novo. Biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setor aeroespacial. Bacana? Então tem que estar aqui. O gabarito é isso. Tá certo? Você vai perceber, né, que a A não pode ser, né, sistema de defesa e segurança, não tem relação com isso, a gente está falando de fragmentação produtiva, certo? Bacana? O que a terceira revolução industrial trouxe, né, o que a informação trouxe, né, para essa fragmentação produtiva, e nós temos aqui o complexo de comércio e serviços, C, a estrutura de fiscalização e tributos, nós tivemos uma redução disso, né, a chamada guerra fiscal, e a rede de transporte e comunicação. Então, ó, reparem que a única que faz referência das opções à terceira revolução industrial é justamente a D. Tá bom? O que isso trouxe? Olha aqui, ó, informação, olha aqui, ó, comunicação, tá legal? Ó, fragmentação produtiva, tem que deslocar, transportes, fábrica global, o comércio agora é planetário, né? Um mercado global se estabelecendo. Tranquilo aí? Qualquer dúvida, arrebenta lá. Vamos lá, a questão número 45, né? 45 nós temos aqui, ó. Opa, deixa eu jogar para cá um pouquinho. Vamos lá, questão 45. Total populacional no Brasil. O que a gente pode, né, perceber disso? Que a população brasileira continua crescendo, mas em ritmo menos acelerado. Repararam, ó? A população brasileira continua crescendo, mas em ritmo menos acelerado. A gente está aqui, ó. Beleza? Certo? Chegando ao ponto de você ter uma tendência apontada pelo IBGE, que na década de 40, década de 50, a gente vai poder apresentar um decréscimo populacional. Bacana, o que isso significa? Significa que o Brasil está avançando na transição demográfica. Significa que o Brasil está apresentando, né, uma proximidade em termos demográficos daqueles países desenvolvidos que já concluíram sua transição demográfica. Países que apresentam, né, uma baixa taxa de natalidade, né? E essa baixa taxa de natalidade está relacionada a uma baixa taxa de fecundidade ou, né, fertilidade ou fecundidade é a mesma coisa, tá bom? Isso tem a ver com o número de filhos, né, por mulher em período fértil, em idade fértil. Quantos filhos, né, durante o período fértil uma mulher vai ter em média, tá bom? Então, os países, para manter uma reposição equilibrada, eles precisam ter uma taxa próxima a 2,1. 2, por que isso? Você precisa, né, de 2 para garantir a continuidade da família. Certinho? 2 para ter 1. E esse 0,1 tem a ver com o seguinte, que um número, né, um percentual de segurança, porque é o número de pessoas que podem morrer antes de entrar em período fértil. Tá legal? E o Brasil está abaixo dessa taxa de reposição. Tá bom? Certo? O evento demográfico projetado para ocorrer na população brasileira no ano de 2040, ó, tá legal? Então tá aqui, ó, o ano de 2040, como a gente pode pegar, ó, show? Beleza? Pode ser explicado pelo crescimento e pela redução, ó, crescimento e redução, respectivamente, dos seguintes indicadores, tá bom? Dos seguintes indicadores aí. Então você tem aqui, ó, taxa de natalidade tá crescendo? Não tá crescendo. Tá legal? Então não pode ser A. Certo? Taxa de expectativa de vida tá aumentando? Tá aumentando no Brasil. Então pode ser a B. Índice de fecundidade está diminuindo? Tá diminuindo. Olha aqui, ó. Olha como a taxa de reposição do Brasil tá menor. Então nós já temos aqui o nosso gabarito. A expectativa de vida, né, está aumentando e o índice de fecundidade está reduzindo e o Brasil está avançando, né, na transição demográfica. Beleza? Qualquer dúvida, arrebenta aí, manda um e-mail, tá bom?
Questão número 44, tá? O gráfico abaixo, perdão, 48, desculpa, 48. O gráfico abaixo apresenta uma projeção da produção agropecuária no Brasil e no mundo para o ano de 2019, com base nos dados de 2009, tá bom? O potencial de produção brasileira em comparação ao restante do mundo pode ser explicado principalmente pelo seguinte fator. Toma cuidado com esse principalmente aqui, porque isso é pegadinha de provas, né, tipo da Sabanca, tá? Como da UERJ e tal. Você pode ter outros tópicos aqui que podem se relacionar, mas ele que é o principal. Tá legal? Certo? O que você pode pegar? O Brasil é azulzinho, né? E o mundo é o vermelhinho. Então reparem que, por exemplo, em termos, né, de produção bovina, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Não é o maior produtor, mas é o maior exportador. Suíno, o Brasil também é o maior exportador de carne suína. Tá bom? O Brasil está aumentando muito, né? Os seus dados relacionados à produção de milho. Soja, o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador de soja. Tá legal? Certo? Então vamos lá. A expansão de subsídios, né, financeiros no país. Na verdade, isso é típico dos países desenvolvidos. Subsídios, justamente aqueles auxílios, né? Então são os países desenvolvidos que fornecem auxílios, como por exemplo, redução, né, de tributos para comprar maquinários, redução de taxas para comprar insumos agrícolas, fertilizantes, adubos, defensivos químicos, sementes geneticamente modificadas, auxílios para o transporte, auxílio para armazenagem, tá legal? Redução de determinados tributos, impostos territoriais. Então tudo isso vai barateando a produção, certo? Uma produção mais barata significa um produto mais acessível no mercado internacional. Significa, né, uma melhor capacidade de produtividade, de competitividade no cenário internacional. Então isso ferra os países desenvolvidos que dependem da exportação primária. Por quê? Os países desenvolvidos praticando subsídios, tá certo? Eles competem em pé de desigualdade, uma vez que os países subdesenvolvidos não conseguem, né, competir no mesmo patamar. Tá legal? E ao mesmo tempo os países subdesenvolvidos eles dependem dessa exportação primária para equilibrar suas contas, para equilibrar sua finança, para equilibrar sua balança comercial. Isso é algo histórico relacionado à divisão internacional do trabalho, o posicionamento de cada país nesse comércio internacional. Tá claro? Então isso aqui está relacionado aos países centrais e não países como o Brasil, tá bom? Isso prejudica o Brasil. Um dos países prejudicados, né, o Brasil, né? Então uma das lutas é junto à Organização Mundial do Comércio, tá bom? Oferta de mão de obra qualificada no campo, cara, se fosse isso, cara, o Brasil tava muito enrolado, né? Porque, repare, por mais que hoje você tenha uma exigência de mão de obra qualificada no campo, como veterinários, como agrônomos, engenheiros químicos, né? Você pode perceber que o Brasil é um país que não investe forte em educação e, consequentemente, não em tecnologia. Mais de 90% da nossa produção tecnológica vem dos laboratórios das universidades federais, vem das pesquisas das universidades federais, vem da dedicação de professores e alunos de universidades federais. E o que nós vamos fazendo? Cortando bolsas, diminuindo investimentos públicos na esfera, né, social, principalmente na educação e na saúde. Olha o teto de gastos, a PEC do teto de gastos. Cara, congelou os investimentos por 20 anos. Então o Brasil está na contramão de grande parte do mundo, sobretudo os países, né, de maior potencial, que investem pesado em educação. Olha esse período que a gente está vivendo o coronavírus, certo? Então o Brasil está muito atrás. Olha a nossa capacidade, por exemplo, né, de produzir kits de análise. Bacana? De testes. Isso é muito complicado. Nós temos pouquíssimos institutos credenciados para isso. Tô entendendo isso, certo? Transformação dos espaços florestais em áreas cultivadas, né? Não vai ser, obviamente, em relação a isso. Aumenta a produtividade no campo das áreas subaproveitadas. Então a gente está falando que está acontecendo no Brasil o aumento, né, da modernização do campo. Tá certo? Embora isso traga consequências sociais e ambientais severas, como nós discutimos, né, na questão anterior, tá bom? Então o que acontece? O Brasil está conseguindo tirar mais de uma determinada área, uma vez que está aumentando o teor de máquinas, de insumos, técnicas modernas, tá certo? Como calagem para equilibrar a acidez dos solos tropicais, que são naturalmente ácidos, irrigação artificial, né, adubação química, bacana, tudo isso, tá certo? Vamos lá então? Aqui, ó. A questão, deixa eu puxar aqui para eu saber o número da questão número 50, tá? A cidade de Londres sofre um fenômeno chamado de ilhas de calor. O que acontece? O que são as ilhas de calor? Se você comparar as áreas centrais, né,
de uma cidade, né? Cidade entendido como a região central de um município, tá bom? Se você comparar isso em relação à sua periferia, você vai perceber que as médias térmicas são maiores. Isso tem a ver com a maior concentração de concreto, de asfalto, de superfícies, né, que absorvem calor. Isso tem a ver com a menor presença de verde, que justamente são fatores de equilíbrio térmico, né? É por isso que se propaga muito a utilização de telhados, né, claros, telhados brancos, carros brancos que ajudam a refletir mais, né, e absorver menos. A presença, né, de áreas verdes, com a presença de parques, tá legal? Como telhados jardins verticais, como telhados verdes, tá bom? Isso é extremamente importante, né? Você vai perceber que na área central você tem muito prédio. Além de você aumentar o teor, né, vertical de concreto, você também, e absorver calor, você também dificulta a circulação atmosférica. Tá legal? Fora isso, a poluição, né? A grande concentração de gases, inclusive aqueles com a capacidade de segurar calor. Tá legal? Certo? Então nós temos aqui a referência das ilhas de calor. Então, repare o seguinte, quanto mais próxima a região central, maiores são as temperaturas, como você pode estar vendo aqui. Tá bom? Certo? À medida que você se afasta, à medida que você vai se periferizando, menores são as médias de temperatura, representando uma ilha de calor. Tá bom? Na região central, se você for analisar do centro para a periferia. Certinho? Então nós temos aqui, ó, o impacto ambiental provocado pela ilha de calor em Londres pode ser explicado o quê? Pela substituição de cobertura vegetal por materiais artificiais. Por exemplo, concreto e asfalto, que são superfícies extremamente, né, com uma grande capacidade de absorver calor. Então já matamos a questão. Show? Qualquer dúvida, tá aqui, ó, gabarito A, qualquer dúvida você me fala. Tudo bem? Vamos lá, galera, questão 54, tá? O que acontece? Aqui nós temos uma anamorfose do Brasil. O que é anamorfose? Nós falamos isso também na aula passada, né? Caiu também uma anamorfose na prova passada, também na Severino Sombra. É uma técnica cartográfica de você deformar partes, né, do espaço representado para chamar atenção. Tudo bem? Para chamar atenção. Você deforma para chamar atenção. Então, repare, por exemplo, compare que nós temos aqui o Brasil e aqui nós temos a anamorfose, né, do país. Né? Nós temos a anamorfose do Brasil. Tá bom? Olha como que algumas áreas estão mais inchadas, com maior destaque, e aquelas estão mais minguadas. Então é justamente isso. O que quer chamar de destaque? Tá legal? É comum também usar círculos, retângulos, quadrados, retângulos, quadrados, triângulos, círculos, né? Figuras geométricas, para também você fazer uma representação de anamorfose. Tá bom? Dentro desse aspecto, você pode perceber o seguinte, que o Sudeste se destaca. Ele está com maior destaque. Primeirão aqui, ó. Tá bom? Nós temos aqui o Sudeste. Na sequência, nós temos o quê? O Nordeste, como segundo maior posição. Depois nós temos o quê? As regiões, né, os estados da região sul. Beleza? Tudo tranquilo? Certo? Estão percebendo aí? Então, o que ele quer gritar? Na técnica de anamorfose cartográfica, a representação não é feita com base na escala cartográfica, como acontece aqui. Tudo bem? Utiliza-se uma deformação, como acontece aqui. Matemática, calculada para o território apresentar o tamanho proporcional a um fenômeno ou atributo escolhido. Certo? Repare que esse fenômeno não está colocado aqui, não tem o título. Certo? Não tem o título. Considerando a técnica empregada, no caso, né, a anamorfose, o tamanho dos estados brasileiros, que estão representados de forma, né, proporcional, com grande destaque para o Sudeste, está proporcional ao seguinte aspecto geográfico. Ou seja, o que a questão quer? Qual é um possível título para o mapa, para a anamorfose? Renda média, produção industrial, tá? Se a renda média fosse considerado, o Nordeste não estaria tão gigante assim. Você poderia ficar até em dúvida, né, entre o Sudeste e o Sul, mas aqui não tem como. A produção industrial, né, o Sudeste deveria estar muito mais gigante, tá bom? Você pode perceber que, mesmo com uma dispersão industrial a partir dos anos 70, intensificada nos anos 90 até hoje, o Sudeste concentra muita indústria, tá certo? Mesmo acontecendo uma desconstrução industrial para o Nordeste, para outras regiões, sobretudo São Paulo. População absoluta, certo? O Brasil tem 210 milhões de habitantes hoje, e nós temos no Sudeste os estados mais populosos do Brasil. Lembre-se que a densidade demográfica é muito forte, né, no litoral.
o número de habitantes por quilômetro quadrado é muito forte no litoral, sobretudo no Sudeste. Isso tem a ver com questões históricas. Tranquilo? Isso tem a ver com questões históricas aí, desenvolvimento econômico e tal. Beleza? Certo? Então nós temos aqui o nosso gabarito C. Qualquer dúvida, você me fala, mas é uma questão interpretativa, tá bom? Então tem que ficar atento a isso. Aqui nós temos de novo, né, uma análise para você interpretar, que é a distribuição dos estabelecimentos rurais, tá? Beleza? Então o que você vai perceber? Ó? Vamos pegar a primeira legenda. O verdinho representa menos de 10 hectares, as propriedades com menos de 10 hectares. O amarelinho, né, mais de 1.000 hectares. Repare aqui, de 60 até 80, olha como o amarelinho cresceu, certo? Olha, por exemplo, o verdinho como diminuiu, certinho? E o que isso mostra? Isso mostra que aumentou o quê? A concentração fundiária, a concentração de terras. Tá legal? Então, durante a ditadura militar, então é sempre bom falar que a ditadura militar foi de 1964, né, o golpe de 64, e vai até 1985. Tá legal? O mundo rural sofreu efeitos de um processo socioespacial representado nos gráficos. Então, uma das consequências da modernização do campo foi o avanço da fronteira sul-norte, né? Um grande estímulo para a produção de soja, é um produto extremamente valorizado no cenário internacional, que avançava sobre as pastagens e as pastagens avançavam sobre as florestas. Fora isso, você tem a retirada de madeira de lei, projetos de mineração, tá bom? Todos esses fatores, né, ligados à modernização do campo trouxeram consequências sociais e ambientais severas. No caso, né, do gráfico, está mostrando uma consequência social muito ruim que o Brasil carrega desde o período colonial, que é justamente a concentração fundiária, a concentração de terras, né, nas mãos de poucos, tá bom? Inclusive terras griladas, né, frutos de grilagem, frutos, né, de falsificação de documentos, frutos, né, de uma forma de apropriação ilegal, com a conivência de cartórios, com a conivência de agentes públicos, bacana, certo? Em muitas áreas improdutivas, inclusive, tá bom? Que esperam a especulação, né? A valorização. Esse processo socioespacial teve a seguinte consequência sobre a estrutura agrária. A estrutura brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Então nós já temos aqui, ó, o nosso gabarito na C. A intensificação da concentração fundiária. Lembre-se que não é o início. O início é desde o período colonial, desde a proposta de capitanias hereditárias, Seis Marias. Tá legal? Você pode perceber que a tendência de grandes terras, né, grandes extensões de terras na mão de poucos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, certo? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço aí, fiquem com Deus, força, energia positiva para o universo, para você, tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.